Boa noite. Na segunda terça-feira do mês, então, a gente se reúne mais uma vez e a gente tem hoje o dia de tratamento espiritual. É um dia, então, que a gente tem a permissão, né? Os trabalhadores têm a permissão de serem instrumentos, assim como aqueles que se manifestam têm a permissão de se manifestarem, de serem acolhidos, de poderem contar suas histórias, né? E se aceitarem também serem encaminhados. Alguns aceitam, outros não, e está sempre tudo certo, porque é o desenvolvimento de cada pessoa. E para todos aqueles que estão aqui potencialmente, que vão passar, sempre se lembrem que o termo obsessor ele, conseguiu captar uma ideia bem negativa, e não necessariamente é assim. Porque normalmente aquele que é chamado obsessor, ele está ignorante, ignorando, sentido lato da palavra, porque é a realidade mesmo, né? Enfim, cada um vai ter as suas razões, assim como a gente tem nas nossas vidas regularmente. Mas a gente está aqui para poder se colocar sempre à disposição do plano espiritual. E mais uma vez, então, a gente se coloca e antes de dar a apresentação, antes de todo o trabalho de hoje, a gente faz oração para a abertura. Alguém gostaria de fazer a nossa oração? Todo mundo também quer fazer. Tem que fazer, Maria Clara? Não, faço. Posso. Então, vamos fazer o seguinte. Fazemos agora e a Maria Clara encerrando a apresentação dela, faz o encerramento dessa parte. Bom? Então, nós vamos pedir que cada um possa acessar em si aquilo que tem de melhor. E nós, elevando então a nossa vibração, de modo a nos conectar com os espíritos do mais alto, aqueles que nos acolhem, que nos envolvem em luz e em bênçãos. Nós pedimos que nos abençoe neste momento e mais essa também. Cada um de nós aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, possamos receber tudo aquilo que o nosso coração pede, sempre lembrando que nós nos rendemos à vontade do Pai, nos rendemos àquilo que sabemos que é o melhor para nós, ainda que nós não consigamos entender. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, saudáveis, alimentados, aquecidos, sabendo que temos um teto, uma cama boa para acordar. Nós, então, agradecemos pela oportunidade de nos irmanarmos em mais esse trabalho, em mais essa noite. E nós pedimos, mais uma vez, em relação a todos do nosso planeta, estejam passando por muitas dificuldades, que eles possam, de alguma forma, serem confortados e amparados. E todos aqueles que detêm nas mãos deles os poderes de decisão sobre as vidas de outras pessoas, possam ter o coração alcançado, o coração amaciado, a fim de que não consigam mais fazer tanta dor em relação aos nossos irmãos, aos nossos irmãos. Que o manto de Mãe Maria nos envolva a todos nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vai ficar cuidando melhor, né? Mas... Boa noite. Boa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho de João. Antes de pegarmos, de darmos alguma página, alguma evidência, alguma coisa que nos chame mais profundamente, eu quero justificar e explicar para vocês
sobre os evangelhos. Eu não sei vocês, mas eu, quando pensei e fui ler os evangelhos, e quando então, começando a ler um, passando para o outro, então, de Mateus, Marcos, Lucas, e aí eu fui percebendo que todos eles se fixaram e descreveram os acontecimentos da época. Claro, desde quando Jesus chegou e escolheu, ou se escolheu, né, os apóstolos, até a sua crucificação e logo em seguida e a sua ressurreição. Então, eles descrevem todos os acontecimentos ali durante esse período. E a gente acredita ter sido por 3 anos, né? É tudo muito controverso, mas não importa, não vamos nos ater a esses detalhes. O interessante é o seguinte, eu fiquei bastante, a palavra não é bem incomodada. Poxa, eu esperava uma outra coisa. Cada um deles falasse sobre o que vivenciou naquele momento, por si, a sua história. Mas eles todos replicavam tudo que foi feito, quase que um colando do outro. A minha cabeça, tá? Aí eu encontrei uma informação que foi bastante interessante. O período que cada um deles ditou ou narrou. A época, era muito usado alguém para fazer a escrita, porque não era comum as pessoas saberem escrever, né? Então, tinha-se um escriba. Então, eles narravam e o escriba montava os evangelhos. E aí, então, cada um, foi dito aqui as particularidades de cada um deles. E isso eu achei bastante interessante, até chegarmos em João, que é uma particularidade, é um evangelho completamente, não que ele tenha fugido, mas é muito especial, porque João se ateve numa outra coisa. Enquanto os apóstolos se ativeram ao que vivenciaram por si, ali naquele momento, ou seja, buscaram transcrever, porque a cabeça deles era o seguinte: vamos transcrever aquilo que nós vimos, vamos deixar escrito o que nós vimos, o que nós somos testemunhas. Essa é a ideia, é a cabeça deles, que eu acho muito justo. Por isso que todos os outros fizeram essa réplica, né? Repetiram isso. Então, veja bem, no caso de João, para começar, João foi o último apóstolo a desencarnar. Em compensação, foi o mais novo. João tinha 13 anos quando encontrou o Mestre. Imagine vocês. Ele conviveu 13, 14, 15 anos junto ao Mestre. Então, a visão dele, do Mestre, é completamente outra dos homens mais maduros, né? Os outros colegas mais maduros. Mas ele sempre ele era assim, eu imagino que ele ficava deslumbrado, né? Aquela energia, porque Jesus emanava um magnetismo que atingia quilômetros, né? Então, acho que para ele, aquilo, quer dizer, ele virou para ele esse algo muito especial. E, de fato, isso vai repercutir no futuro dele. Então, veja bem, João, ele descreve nisso, inicialmente, como é que foi feito, descreveu-se, como é que ele chegou até o momento de fazer o evangelho. Então, ele sai de Jerusalém após a crucificação de Jesus. Isso é mais ou menos 33, 34, né? A gente imagina que seja esse o período. Ele vai para a Ásia Menor e se instala em Éfeso, que é uma cidade que está na Turquia. É uma cidade, uma metrópole.
que ali havia um ponto comercial muito forte, muitos povos. Ali era onde se convergia muitos comércio de toda aquela região. E, portanto, se falava o grego. Enquanto ele falava aramaico, hebraico, ele chegando lá, teve que aprender e aprendeu o grego, certo? Então, ali, na época, gente, é como o inglês é para nós hoje, é quase que uma língua universal, né? A gente precisa falar, se você quer conviver numa situação que vai precisar, ali no caso, precisava, né, de comercial, de fazer comércios, e tinha que falar a língua. Então, ele aprendeu um pouquinho para conviver. E também, eu acho que para se colocar numa posição mais, né, junto ao povo ali, porque, na verdade, o que ele estava fazendo ali? Se escondendo, né? Não se esqueça que eles tiveram que se esconder, na medida do possível. E como ele tinha ficado com a responsabilidade de cuidar de Maria, ele assumiu o papel de filho, considerando que Maria agora era a sua mãe. Então, ele vai para lá em companhia dela. Ele fala, bom, já falei que agora ele fala 3 línguas. E o evangelho dele, portanto, é redigido em grego. Por que no grego? Porque a intenção era justamente essa, de preparar, de dar chance e oportunidade para outros, mas para todos, porque era uma língua muito universal, muito comum. Então, qualquer cidadão, seja lá de que nacionalidade fosse, teria o grego, era mais fácil para estudar, para ler, para entender. Então, ele optou para fazer. E quando ele ficou nesse período cuidando de Maria, ela falava muito. Ela falava das lembranças que ela tinha do Jesus menino. Então, ela conversava muito com ele, ela comentava da doçura, da amabilidade dele, de como, desde criança, como ele era. Nas brincadeiras, até nas brincadeiras ele tinha uma consciência superior. Porque, imagina, brincar com um inseto. Ele brincava com os insetos, né? Na verdade, ele protegia. Então, ela conta coisas para ele e ele vai ficando, né? Imaginem vocês, ele era só uma criança ainda, 15, 16 anos, se eu tivesse. Então, e ela, como ela entusiasmava, se contava, e ele ficava alegre. E isso fez com que eles ambos ficassem abrandasse mais o coração da saudade da ausência de Jesus, né? Amenizava a dor da falta dele. E todas essas informações serviu muito para tornar o seu coração afetivo. Então, ele passou a ele incorporou Jesus como um, um anjo mesmo, como algo muito especial. Então, ele dedicou a ele um imenso amor, como se ele fosse assim, com todas aquelas histórias que a Maria contava. E o que ele assistia, né? Ele assistiu durante aqueles 3 anos. Então, aquilo para ele se tornava cada vez mais que especial. E todo o sentimento dele, o sentimento que ele tinha por ele, do amor que ele sentia pelo Jesus, ele só aumentava, só aumentava. E isso vai fazer com que o evangelho dele seja totalmente diferenciado dos demais. Mesmo que se tiver que narrar a mesma história, mas vai ser com um enfoque diferente. Porque há nele, não há, os olhos dele não estavam presos naquele momento, não. Ele sempre, agora ele começou a refletir, lembrando-se também das passagens, das curas, e ele juntava com as informações do menino,
E isso foi trazendo, assim, para ele ele não conseguia entender ainda, mas uma imensidão. Ele começou a enxergar, a sentir o Jesus como algo muito, muito mais além do que ele pudera imaginar. Então, ele tinha por ele, assim, uma veneração. Não era idolatria, tá? Não era idolatria, porque ele tinha todas as informações. Imaginem vocês, imaginem João, um senhor idoso, ele chegou a quase, praticamente a 100 anos. Idoso, amável, doce, cheio de memórias, de experiências e reflexões. Além de portador de uma extraordinária mediunidade, inclusive a mediunidade profética. Eu acredito que esse fato dele ter esse campo aberto, essa mediunidade, é que colocava ele dentro da energia de Jesus, que ele conseguia ver muito mais além, ainda que não compreendesse. Era muito jovem ainda. Mas ele acho que a emanação de Jesus o alcançava. E ele acho que ficava extasiado, né? Imagine você, um médium ao lado de Jesus. Vai puxar, tu vai sentir tudo aquilo, né? Maravilhosamente. Eu imagino que deve ter sido assim, estrelas e estrelas, né? Pensem em João, imaginem João. Agora, ele volta ao ano de 95 e 98, olhando para trás, lá naqueles acontecimentos, lembrando que aos 13, 14, até 15 anos, ele circulava no lago de Genezaré, juntamente com todos os apóstolos, junto com o mestre, porque agora ele só pensa, é o mestre dele. Então ele pensa, com esse mestre. E isso para ele, as lembranças dele se voltam a isso, com o que ele ganhou de informação, com a mãe. Porque acho que a hora que ela contava, ela acessava um campo também, né? E ele entrava nesse campo. E aí, quando Jesus estava presente, ele também devia entrar no campo energético de Jesus, até um certo limite, é claro. E aquilo foi para ele, foi se abrindo, né? Eu acho que ele foi sendo preparado para o que viria a ser no futuro. E aí, eles sempre lembravam dos ensinos de Jesus e das situações que eles viveram, inclusive ali com criança. Então, que ele juntava essas informações e ele não entendia por que, que ele puxava, ele se apegava. A ele foram dadas essa oportunidade, todas as informações. Você vê como todas as coisas acontecem porque tem que ser. Ele era muito especial. Tanto é que Jesus tinha um maior carinho, cuidado com ele, porque Jesus tratava como menino. Assim, ele tinha todo cuidado com ele. Então, o João, para ele, era aquela pérola em que ele protegia, né? Enquanto com os outros ele era mais severo, com o João, porque ele sabia que o João seria um ponto especial, ele seria uma luz para trazer algumas verdades para o povo e que aí não tinha sido dita por ele mesmo, pelo Cristo. Tanto é, logo em seguida do Evangelho, ele fez o quê? Ele lançou o Apocalipse. Então, veja bem, não é bem, ele era muito. Então, Jesus já sabia, né? Que ele era uma criatura especial. Então, por isso que ele escolheu, veja bem, ele escolheu praticamente um menino para cuidar da mãe dele. Vai, cuide dela, como se sua mãe fosse. Ele cada. E os outros, cada um foi levar a sua vida. Foi fazer o que era. Cada um tinha vamos dizer assim, uma obrigação, né? Tinha uma função exata, como o propósito que era para continuar. E ele, então, se lembra desses momentos e, principalmente, ele lembra
daquele momento em que Jesus se torna visível para todos ali e provando da imortalidade da alma. E também ele confirma aquela frase que ele tinha dito, a vida vencendo a morte. Era muito difícil as pessoas entender que a vida vencia a morte. Tipo assim, olha, como é que eu vou exatamente, o que é para nós hoje a vida vencer a morte? É a reencarnação. A gente vai para lá e continua vivo. A gente sai daqui, vai para a próxima dimensão e continuamos vivos. Era isso que não tinha como explicar isso naquela época. Então, ele rememora, além disso, um episódio dos anos 70, onde Jerusalém foi completamente destruída. Foi destruída por Tito, filho do imperador Vespasiano. E com isso, no mesmo momento, do trágico fim do segundo templo. Lembra quando Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra? Quando ele estava lá no templo, brigando, xingando, né, empurrando os comerciantes, que ele fez derrubou as coisas as bancas de dinheiro, o troco que eles faziam com os animais, cobravam caro para fazer. Então, nesse momento, um dos fariseus lá veio discutir com ele, e ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Imagina, tempo ia ser. E aí ele falou, só que em 3 dias eu vou levantar esse templo. Ninguém entendeu nada, né? O que ele estava querendo dizer é que em 3 dias depois da morte dele, da destruição, entre aspas, dele, ele voltaria a ter vida. Mostraria que aqui, então, ele recomeça, que continua. Que a vida, só que ele não tinha como explicar isso para ela. As pessoas não iam entender. Hoje é difícil, muita gente não aceita. Imagina antes. Então, o templo, ele é totalmente destruído. E tudo que era da cultura, da história do judaísmo foi embora, né? Junto com o tempo. Se perdeu tudo. E aí, todos eles passaram a ser perseguidos. Eles foram expulsos, eles passaram a ser perseguidos. Todo mundo sabe a história disso, né? E eles ficaram sem pátria, e tudo isso tinha sido predito por Jesus. Então, todos. Aí, depois disso, ele se lembra da morte de Paulo, da morte de cada um dos apóstolos, porque todos iam morrendo e ele ia ficando. Tanto é que só ele restou. E aí chega o fim do primeiro século. Ou seja, ele está chegando aos seus 100 anos. Chegou lá o fim do primeiro século, ele era o único sobrevivente da época. Agora, ele já estava na ilha de Patmos. Ele estava exilado lá. Por quê? Depois que Maria também foi levada, foi embora, ele foi brincar, foi trabalhar nisso, e imediatamente ele foi recolhido e exilado, né? Ninguém queria ele ali no reino. Não, vamos mexer nisso aqui agora, não. Então ele foi para lá. Pedro também tinha sido exilado para lá. Então, veja bem, aí ele está lá e chega diante das lembranças boas e amargas, do amor que ele tinha, ele resolve narrar. Porque aí ele viu que já era tempo, né? Já está com quase 100 anos, eu preciso narrar tudo que eu sinto, que eu sei. Mas ele ficou pensando, e ele já vinha pensando, pelo seguinte, o que é que eu vou narrar? Porque ele já viu, ele tinha visto o que os outros narraram. Como é que eu vou fazer isso? Porque a preocupação dele, para a narrativa dele, ele não queria que fosse uma repetição. Ele literalmente como um testemunho do que ele assistiu. Ele queria muito mais. Ele pensava o seguinte:
Isso tem que ter uma visão maior, tem que haver uma visão futurista. Eu vou passar a informação, repetir, sim, mas eu quero dar conotações de futuro. Eu quero, porque eu fico imaginando o que as pessoas, os seres do futuro, gostariam de saber de Jesus. Como eles gostariam de ver a Jesus. Então, para ele era importante, ele passou a perceber que ele tinha que encontrar uma forma de alcançar o coração das pessoas do futuro. Porque aqueles outros já fizeram já narraram todos os detalhes. Claro que ele ia se ater àqueles fatos, mas ele ia colocar ali coisas outras que dessem uma sustentação como se fosse respostas, porque na cabeça dele ele já entendia que no futuro pessoas iam fazer perguntas, quem é, como é, por quê, quem era esse moço, quem era esse homem, né? Que muitas perguntas iriam. Então ele já queria adiantar, ele queria dar o primeiro passo. Olha como ele é bem visionário. Então ele faz essa narrativa. E claro que ela não vai ser igual aos demais. Não tem como. Porque, veja bem, o evangelho é diferente do evangelho de Levi, que é Mateus. Porque Mateus, ele fez o quê? Ele escreveu logo após o evangelho, ele foi logo após, poucos anos após a crucificação de Jesus. E ele ali tinha alguns trechos escritos concomitante com os fatos que aconteciam na época. Inclusive o próprio Sermão da Montanha, que ele teve quase praticamente, literalmente ali. Então, Mateus, como ele era um escriba já, porque ele já sabia ler e escrever, e ele então teve esta. Jesus o chamava, principalmente quando ele ia dizer algumas coisas muito importantes, que ele sabia que ele ia traduzir, para servir, inclusive, de apoio para os demais que ficavam muito emocionados, ou ficavam cuidando de segurança, ficavam cuidando de alimentação. Poucas vezes, às vezes, nem prestavam atenção no que estava acontecendo. Ele sabia disso, então ele deu a Mateus algumas, principalmente no Sermão da Montanha, que, aliás, foi a parte principal, né, dos ensinamentos, porque ali ele descreve como é que é o verdadeiro modelo, né, do Cristo para chegar ao Pai. E também, agora, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas também foi feito anos após a crucificação. Lucas era um médico grego, certo? Então, ele foi inspirado pelas memórias, relatos de Paulo. Então, veja bem, se Paulo ficou mais ou menos 17 anos se preparando para pregar o evangelho, aquilo que ele já tinha, então, ele levou muito tempo para escrever. Então, já a gente deve por aí uns 10, 15 anos depois da morte de Jesus, que Lucas foi narrando o evangelho, né? Porque Paulo só vai entrar em Atos depois, muito depois, quando ele começa a criar as igrejas. Mas o evangelho, que ele, como evangelho, é pelos relatos, pelas coisas, que ele não participou, ele passa isso para Lucas, porque Lucas ficou muito interessado. Ele queria entender como foi tudo isso. E é notório que o evangelho de João não seria igual ao de ninguém, né? O de Marcos, por exemplo, ele era filho de uma cristã que ofereceu a sua casa, onde Jesus aparece para os apóstolos. Ele se baseou, Marcos, se baseia seu evangelho nas memórias de Simão Pedro. Então, Marcos, ele também sabia isso. Só que Pedro que ele relatava as memórias dele e o Marcos foi contando. Na verdade, o evangelho é mais de Pedro do que de Marcos, certo? Mas Marcos estava presente, ele viu muita coisa também. Enfim, esses 4 principais estão prontos, e agora, vamos dizer aí,
em 70, até o último foi quase 70 anos lá da morte da caída de Jerusalém. Então, nós tivemos aí vários períodos, até o ano 70, que foi praticamente pouco antes do último, que foi escrito o Evangelho, por cada um separadamente. João, no entanto, já estava com 95, quase 90, ele sempre põe 95 barras, porque nunca define, né? Ele não tinha escrito o Evangelho. É aí quando ele começa a analisar. O que eu vou fazer? Eu preciso deixar esse Evangelho. É claro que ele deve ter sido inspirado, né? E ele tinha, então, ele tomou para si essa responsabilidade. E o mais interessante que eu gosto do João é porque o João, ele pega determinados assuntos que estão no Evangelho, acontecimento, e puxa lá do Velho Testamento alguma frase e transforma. E ele justifica, porque ele justifica, por exemplo, quando Jesus fala na cruz, está lá, ele buscou lá no Velho Testamento, por que Jesus usou aquelas palavras. Então, ele faz essa ligação para mostrar no futuro que, na verdade, tem coisas que esse homem sabia o que estava fazendo. Porque o questionamento era esse. Como é que eu vou fazer com que todas as pessoas do futuro enxerguem esse homem especial, divino, esse ser, que é realmente, literalmente, filho de Deus? Como é que eu vou fazê-los entender e aceitar isso? Porque eles não viveram. Eu estou falando do futuro, daqui milhões, milhares de anos. Como é que eu vou fazer? Como é que eles vão entender, aceitar? Olha a ideia dele. Ele ficou preocupado. Eu quero transmitir isso, que as pessoas aceitem, em princípio, a ideia e busquem essas informações, provas desses fatos. E se estimule. E aí, então, ele começa. Chegou o primeiro século, ele olha para toda a história e pensa no futuro. E se pergunta, o que as pessoas dos séculos futuros gostariam de ouvir? Que imagem de Jesus ele deseja transmitir para as gerações futuras? Ele se preocupou muito com isso, porque Jesus, poucos ali entenderam que ele era, quem ele era realmente. Não foram. Tanto é que até muitos deles que foram curados voltaram a ficar doentes. Então, não entenderam. Muitos não entenderam. E pensando assim, ele dita o seu evangelho. A dimensão futura da mensagem cristã era tão importante para João que logo após o evangelho, ele dita o Apocalipse. Naqueles momentos finais, onde o povo hebreu havia se retirado daquelas regiões, tudo havia se renovado. Então, tudo renovou-se. Ele já tinha informações que era outro mundo que estava lá, de onde eles viveram. Um sopro renovador e doloroso havia varrido a Judéia. As profecias haviam se cumprido. E o povo hebreu vivia um doloroso resgate coletivo. Aqui já dá a primeira informação. Né? E isso ficou claro. Então, antes disso, Jesus tinha dito, não sobrará pedra sobre pedra, raça de vipras e malditos. Vocês ainda vão se lembrar, né? Não intenciona apresentar a figura do Cristo como uma figura imortal. Uma figura de quê? Olha o alcance dele, de governador espiritual do planeta. Não era só um ser especial, não. Ele era o governador. Quem era essa criatura que veio até nós? Olha a dimensão que ele já entendia.
E ele diz, aquele ser que fora um instrumento de Deus, imagina, olha como ele já coloca, é tudo que nós já sabemos hoje. Porque para nós parece tranquilo, porque a gente já leu isso, né? Nos livros do Espiritismo. Para a administração de um orbe, ele administra um orbe inteiro. E esse Cristo espiritual, cultivador de almas de todos os habitantes deste mundo. Olha, ele cultiva, ele estava querendo dizer o quê? Que ele trouxe essas almas. Que está ali, pertence a ele. Isso nós ficamos sabendo depois, né? Através dos livros espíritas, nós sabemos. Porque ele contou aqui, foi contado, que ele que criou o orbe, que ele trouxe esses povos que vieram de vários lugares, de vários mundos, né? Que eram recalcitrantes, ele os trouxe para cá e tomou sob seus cuidados. E isso ficou muito claro. Então, a partir daí, ele já começa. Então, ele começa o evangelho dele, ele faz o prólogo dele, nada mais é do que uma introdução que apresenta elementos para a narrativa principal, contextualizando e nos preparando para o tema. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai buscar elementos que vai nos encaminhar ao entendimento de quem de fato é Jesus. Que ele era o Cristo. Veja bem, ele era o Cristo, o Senhor, aquele que gerou e criou o planeta, o nosso mestre. Enquanto ali Jesus era o mestre, ele é também o nosso Salvador, porque ele trouxe-nos para nos encaminhar, nos recuperar, para encontrar o caminho até o Pai. Por isso que a gente diz que ele é modelo, né? Que foi dito pelos Espíritos que ele é modelo. Então, veja bem, ele já começa. Olha, logo no primeiro, no 21, ele coloca, no princípio havia um verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Isso nós já sabemos do que significa. Nós já sabemos que ele está dizendo que Jesus, lembra daquela que eu fiz aqui uma palestrinha com vocês, de que a gente, Jesus emana o que ele capta, Deus, né? Ele emana para a gente. Então, se você, ele incorpora, ele assimila a energia de Deus, ele incorpora, eu sou o Deus aqui. Então, eu tenho uma ligação direta com Deus. Aí se eu o imito, quem é que eu estou imitando? Deus. Então, quando eu falo, porque o verbo é falar, eu estou falando e sendo instrumento de quem? De Deus. E isso ele já começa a colocar. Claro que é muito difícil compreender a época que ele falou, mas ainda assim, ele falou muito mais do que os demais. E aí ele vem. Ele estava no princípio junto de Deus. Então ele está explicando de onde veio Jesus, quem é Jesus. Ele vai ter 18 itens sobre isso. Então, veja bem, a preocupação dele era trazer para nós outros a compreensão futurista. Que esse homem, ele não veio aqui só como comumente se fala, que ele veio aqui para pagar pelos nossos pecados. Não, não é bem assim. Não é que ele veio pagar pelos nossos pecados, não. Ele veio, sim, nos mostrar que existe uma única lei. É a lei do amor. Porque quando ele recebeu vamos dizer assim, não vou dizer de ordem, se colocou como instrumento de Deus, Deus fez isso porque ele amava a criação dele, por amor. A minha criação está se perdendo. Por amor, eu preciso que você
que alguém os recupere, que alguém os salve de si mesmo, porque nós somos salvos de nós mesmos. Nós sabemos das nossas deficiências. Afinal, nós somos seres humanos, claro, né? Imperfeitos. Então, e aí é essa a ideia, esse é o princípio do evangelho dele. Ele faz para agora é mais fácil entender o evangelho depois que a gente tem a complementação e os estudos através do espiritismo, dos livros, né? De todos os livros, principalmente dos livros dos espíritos, o livro do evangelho, o livro da Gênese, principalmente. Então, isso é exatamente ele, só que ele, na época, não pôde ser mais claro, como é nos nossos livros, né? Mas ele já está falando exatamente o que mais à frente foi parecido pelo Espiritismo, né? Pelo nosso querido Consolador. Certo? Então, era isso. Depois, mais para frente, aí eu venho, quero discutir com vocês os 18, trazer para vocês os 18 elementos, a contextualização em 18 itens. E aí, quem sabe, a gente pode pegar alguns outros partes, para não ter que pegar tudo sequencialmente, que é mais complicado, né? Muito mais cansativo. Mas a gente vai, pelo menos, estudar esses primeiros 18, tá bem? Obrigada. Vamos encerrar? Senhor, mestre de amor, de infinito amor e misericórdia por nós. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em seu nome, oferecendo-nos para servir, sermos instrumento do seu amor, da sua vontade, Pai. Eis aqui esse momento, esse dia de hoje, que é muito especial, porque acolhemos nossos queridos irmãos, e muitas vezes de encontro sofridos e inconscientes, presos em suas amarras, em suas dores, em seus apegos. Então, agradecemos essa oportunidade, por podermos ser esse instrumento de amor, de acolhimento, juntamente com Maria, que é a nossa mãe, de amor maior, e toma todos nós como filhos queridos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a gente se despede de todos que estão em casa, sabendo que a sintonia também se dá ainda que haja distância, né? Então, todos nós aqui entramos em sintonia com o trabalho de hoje, e todos que estiverem em casa também podem entrar em sintonia conosco. A gente sugere a próxima oração em que entre nessa sintonia de acolhimento, e que nós temos a certeza que estamos todos sendo cuidados. Então, agora a gente vai diminuir a luz e vai encerrar pela transmissão. Nós também temos trabalho de tudo. Obrigada por cada um deles.